Essas 3 causas, André, já são as principais causas de depressão hoje em dia. Primeiro, tireoide. Tireoide é uma glândula que a gente tem aqui no pescoço que produz hormônios chamados T4 e T3. O T3 é o hormônio que regula todo o nosso metabolismo. Então, a falta desse hormônio altera qualquer um dos nossos órgãos. A gente pode adoecer por conta de um hipotireoidismo. E uma das doenças que pode aparecer é a depressão. Então, tratou tireoide, a depressão desaparece num passe de mágica. Outra causa é a menopausa. A falta do hormônio estrogênio, progesterona, testosterona também leva à depressão. Regulou esses 3 hormônios, a depressão também desaparece num passe de mágica. Outra causa, vitamina D, que na verdade não é nem vitamina, é um hormônio, a gente chama de hormônio D. E a falta desse hormônio também gera depressão. Então, essas 3 causas, André, já são as principais causas de depressão hoje em dia. Quando a gente regula hormônios da menopausa, tireoide e hormônio D, grande maioria das depressões desaparecem. Sintomas que eu mais estranhei na menopausa, esse me chamou atenção. O calorão não, mas o calorão também, né? O primeiro que o calorão me chamou atenção é o seguinte, eu sinto muito frio, eu sou uma pessoa muito friorenta, e o frio é algo que me impede. Se eu estiver num lugar e estiver sentindo frio, eu não vou conseguir aproveitar aquele lugar. Isso nunca aconteceu com o calor. Eu brincava assim, pro calor tem solução, você tira a roupa, você não sei o que lá, sempre falei isso desde pequeno. Pro frio não, o frio é chato, você tem que pôr um monte de roupa, o frio é algo que me impediu, o calor nunca me impediu. O que me chamou a atenção um dia? Eu fui pra uma festa, eu estava constrangida de calor. Eu nunca tinha sentido isso, constrangimento de calor, de não conseguir ficar dentro, fora, conversar com as pessoas. Aquilo me chamou muita atenção, falei, isso aqui tá fora do normal. Você tem um calor a ponto de ficar constrangido, isso aqui já tá normal. Outra coisa que me chamou muita atenção na menopausa, aí que você falando, dos hormônios da menopausa relacionados à depressão. Eu estava triste, coisa que eu não sou, muito, assim, desanimada com as coisas, irritada, querendo matar alguém. A ponto de a minha filha, que nós duas somos muito almas gêmeas, um dia ela falou assim, mamãe, minha senhora tá muito irritada comigo. Aí eu pensei, gente, o negócio tá grave, porque eu irritar com a Bia é algo muito sério. Então, só para ilustrar o que você trouxe, e aí alertar algumas mulheres, né? Ficarem muito atentas para isso. Sim. Essa sintomatologia que vai aparecendo ali perto da menopausa, antes, ou quem vai diagnosticar se você está entrando, menopausa, aí é o médico, mas fique atento para essa sintomatologia, uma irritação que não é normal, que não é sua, uma irritação sem uma causa aparente, um sono interrompido a noite inteira sem causa aparente, comecei a ter também. Sim. Acordava de madrugada e não conseguia. Se você vai num médico que não tem conhecimento tão amplo, ele vai te receitar um remédio para dormir. Então comecei com sono picado, uma irritação sem causa aparente, um desânimo sem causa aparente, uma tristeza sem causa aparente, um calorão constrangedor. São sinais que nos levam a essa perspectiva. Sim, você falou a palavra certa, sinais. O nosso corpo, ele emite sinais e as pessoas não percebem. Né? Quais são esses sinais? Você falou vários. É piora do humor, a mulher fica mais irritada ou mais deprimida, tem aquela oscilação de humor muito grande, a mulher vai ficando cansada, ela já não tem mais aquela energia que ela tinha antigamente, e ela acha que o cansaço é da correria do dia a dia, então ela normaliza o cansaço. E a falta do libido também, que é uma coisa que é quase assim, geral nas mulheres que estão ali na perimenopausa. Eu falo que são os 3 principais sintomas. É a falta do libido, cansaço e a irritabilidade. E as mulheres normalizam, elas acham que é normal isso aqui. Então, a gente normaliza o que é comum. É diferente, o comum do normal. Né? É extremamente comum a mulher que está 35 mais, 40 mais, ter esses sintomas, mas isso não é normal. E isso já são sinais de que um corpo está precisando de algo. Ele não está dando conta mais das reações metabólicas 100%, ele está emitindo esses sinais. E é o momento que a gente já precisa imediatamente buscar ajuda. A mulher não precisa chegar à menopausa, parar de menstruar para buscar ajuda. A partir dos 30, 35 anos, a gente já tem esses sinais. Então já é o momento de buscar ajuda médica, tratar ali na causa, não tomar remédio, porque não é remédio que vai resolver isso. O remédio ele não vai fazer a célula voltar a produzir o hormônio, não vai fazer a célula voltar a funcionar, ele vai remediar. Então, a gente trata ali na causa do problema. É a falta do hormônio? Então, vamos regular esses hormônios e melhorar todos esses sintomas que você falou. Ai, maravilhoso isso demais que você falou. O remédio, ele não traz a reposição, né? Se eu vou no médico lá na minha situação, ele teria me dado remédio para dormir, se fosse qualquer, independente, a depender do médico. Mas esse remédio para dormir só ia calar o sintoma, não ia resolver o problema. André, eu atendi uma paciente que tomava 5 antidepressivos e ela continuava triste.
Mas, gente, que incoerência isso? A pessoa tá tomando remédio para depressão e continua triste? As coisas não encaixam. E ela falou, doutora, eu não aguento mais. Toda vez que eu vou no psiquiatra reclamando que eu tô triste, ele me passa mais um remédio para depressão. E aí a gente começa a ter efeito colateral em cima de efeito colateral. Um tá querendo tratar o outro remédio, um tá batendo com o outro, aquela interação medicamentosa. E aí, quando eu fui analisar todo o metabolismo dela, ela tinha deficiência hormonal da tireoide, dos hormônios da menopausa, vitamina D baixa, B12 baixo, corpo inflamado, intestino inflamado. Quando a gente regulou toda a casa, ela parou de tomar os 5 remédios. E assim, gente, não é mágica, é você fazer o seu corpo voltar a funcionar, né? Você ativar o mecanismo de autocura, a célula voltar a fazer o que ela fazia antigamente. Então é isso que a gente faz na medicina integrativa. E essa paciente hoje em dia não toma nenhum remédio antidepressivo, tá feliz, tá ótima, não tem mais depressão. Olha só. Mariana, vamos pensar, aquela mulher lá que vai lá na UBSF. Ela não pode pagar a sua consulta, ela não vai ter acesso a uma consulta que vá nesse sentido, ter algumas abordagens. O que ela pode fazer ou o que ela pode sinalizar para o médico é uma pergunta bem, bem prática mesmo. Essa pessoa que não pode pagar um médico particular, algumas abordagens diferentes, ela vai ficar aquém desse conhecimento? O que nós vamos fazer com esse povo? O que eu preocupo é com essa. Sim. Bom, primeiro que, infelizmente, os médicos que trabalham no sistema público, a grande maioria não está preparado para cuidar da mulher na menopausa. E não são só eles, Andréia, nem mesmo os ginecologistas e os endocrinologistas não estão preparados para cuidar dessa mulher. É a minoria dos médicos que estão realmente atualizados nesse universo da medicina integrativa, nesse universo da mulher na menopausa. Mas eu falo assim, que as coisas básicas que todo mundo tem que fazer é o quê? Atividade física. Atividade física é uma coisa que nenhum remédio, nenhum hormônio, nenhuma vitamina consegue replicar no corpo o que a atividade física faz. A atividade física por si só, ela já ativa todo um sistema hormonal, todo um sistema imunológico e ela já melhora muitos dos sintomas que as mulheres sentem. Ah, que ótimo. Ela já melhora a energia, ela já vai melhorar a irritabilidade, o sono, o bem-estar, a qualidade de vida de uma forma geral. E prevenir doenças, uma delas a sarcopenia, que é a baixa reserva muscular, que vai levar a pessoa idosa a ter dificuldade para andar, a sentir dores, que vai evoluir para uma osteoporose. Então, a atividade física ela já previne isso. E a alimentação também é fundamental. Eu falo assim, o que você quer ter de saúde na tua vida? Ah, eu quero viver bem, eu quero ter muita saúde. Então, cuida o que entra dentro da sua boca. Porque o que entra na sua boca vai para o seu intestino e vai para a sua corrente sanguínea. Então, a sua saúde vai ser determinada pelo que você come. E as pessoas que comem alimentos industrializados, que são ricos em gordura trans, rico em xarope de milho, que é açúcar, pessoas que têm alimentação rica em açúcar, carboidratos refinados, alimentações ricas em glúten, que é a farinha de trigo, tudo isso inflama. Então, se a pessoa está comendo isso ali todos os dias, é isso que vai determinar a saúde dela. Então, se ela mudar toda essa alimentação, ela tem uma alimentação mais limpa, comer o que realmente Deus deu pra gente, né? O que nasce ali na terra, os alimentos de origem animal, por exemplo, a gente comer carne. Carne é um alimento super saudável. Então, a gente tem que comer os alimentos mais naturais, mais limpos, e isso vai mudar muito a nossa saúde. Já melhorei grande parte dos sintomas. Ótimo. Mas aí ela foi lá no postinho. Aí, quais os exames básicos que ela deveria, não sugerir, né, mas, aliás, sugerir sim. Quais seriam os básicos para uma mulher menopausada ou entrando na menopausa que deveriam ser pedidos? Deveriam, esses deveriam. Se o médico pediu ou não, aí é questão com ele. Mas quais que seriam os básicos que hoje você falaria assim, você está dando uma dica para uma mulher que está lá num rincão qualquer. Quais que seriam os exames que fariam uma leitura na saúde dela? Bom, os exames hormonais básicos exames da tireoide, que é o TSH ultrassensível, o T4 livre e o T3 livre. Esses são os 3 exames para a gente avaliar a tireoide. Para a gente avaliar os hormônios do climatério, da menopausa, estradiol, testosterona total e livre e progesterona. E tem a parte dos micronutrientes, que é principalmente vitamina B12, vitamina D e a ferritina, que é para a gente avaliar o estoque de ferro. Esses exames básicos, Andréia, se o médico saber interpretar e saber tratar as suas alterações, já muda a vida do ser humano da água para o vinho. Você sabe por quê? Isso aqui vai virar um corte e milhares de pessoas compartilham e falam assim, fulano, aqui ó os exames que eu falei que tem que pedir, porque isso já aconteceu. É muito importante essa fala sua,
Porque isso vira um corte e as pessoas começam a divulgar, e é esses aí que tem que pedir. Porque a gente tem que levar conhecimento onde o conhecimento não chega. Sim. Eu falo, por que o Brasil é o país mais ansioso do mundo? Como diz a Bia, Ana Beatriz Barbosa, essa conta não fecha. Não vai ter terapeuta para todo mundo. Essa conta não vai fechar. Isso aqui que a gente faz é terapêutico. Vai ter gente que só vai ouvir falar sobre narcisismo, sobre depressão, sobre burnout, sobre saúde da mulher. Assim, ó. Isso aqui é terapêutico. Então vai ter gente que não vai conseguir ir lá no seu consultório, mas ela vai ouvir isso aqui ela vai anotar, Sim. ela vai cortar e ela vai mandar para um monte de gente. Então, isso aqui que nós estamos fazendo é serviço prestado, porque ela não vai todo mundo ter um médico integrativo. Então, fantástico isso que você fez. Sim. Esses são os básicos que já vão fazer uma leitura importante, né? Já vai fazer muita diferença na vida do ser humano. E uma coisa importante a gente falar também, Andréa, sobre valores de referências laboratoriais, né? Tem muito... eu não sei se você sabe, as referências laboratoriais, elas são baseadas em dados estatísticos, né? Eles pegaram lá um grupo de pessoas, mediram aquele determinado exame em todas essas pessoas e tiraram uma média. E é isso que determina a referência do laboratório. Só que no meio desse grupo de pessoas, existem aquelas que não têm saúde, né? Não... E jogar médio para baixo. Exatamente, igual você falou agorinha, saúde não é simplesmente ausência de doença, né? A gente tem várias coisas envolvidas para um ser humano ter saúde. Então essas referências de laboratório, elas são baseadas apenas em dados estatísticos, e ali naqueles valores estão pessoas doentes. Então na medicina integrativa, a gente tem outros valores que são baseados em estudos científicos, e a gente otimiza, deixa os hormônios, as vitaminas, os minerais naqueles valores que a gente tem conhecimento dos estudos. E são valores bem diferentes da referência laboratorial. Só para você ter noção, a vitamina D, se você olhar a referência do laboratório, lá fala que tem que estar entre 20 e 30. Tiver entre 20 e 30, tá normal. Andréia, uma pessoa com vitamina D de 20 tá no fundo do poço. Uma pessoa com vitamina D de 30 tá no fundo do poço, tá deprimido, tá cansado, tá exausto, tá sem memória. Vitamina D, segundo os estudos, segundo a medicina integrativa, tem que estar no mínimo 60, acima de 60. Eu deixo otimizado entre 80 e 100 a vitamina D das minhas pacientes. Então, é muito diferente de uma referência de laboratório. Por exemplo, a ferritina, que é o estoque de ferro. Tem referência de laboratório que fala que uma ferritina de 11 tá normal, de 11 a 250. Olha a margem, olha o intervalo. Você acha que uma pessoa que tem ferritina de 11 é igual a uma pessoa que tem ferritina de 250? Claro que não. Na medicina integrativa, a gente deseja níveis de ferritina entre 100 e 150. É uma pessoa que tem um bom estoque de ferro. Nem menos, nem mais. Não precisa mais que isso. A ferritina são nossas prateleiras de ferro. Então, você imagina aquela prateleira vazia. Ferritina de 11 é uma prateleira vazia. Não tem molécula de ferro ali. E o corpo precisa de ferro para todas as reações metabólicas. Então, a visão da referência do laboratório para a visão da medicina integrativa é muito diferente. E essa é a diferença entre a saúde, o bem-estar e aquela pessoa que está vivendo mal. Perfeito. Vitor, você tem um bom estoque de ferro? Vixe, ferritina tá alta. Se tiver muito alta, a pessoa está inflamada. Ferritina também é um marcador inflamatório. Quando ela está baixa, a gente fala que está com falta de ferro. Mas se ela estiver muito alta, 300, 400, 500, 600, já vi paciente com 1.200 de ferritina. Nossa Senhora. Isso é um marcador inflamatório, é um sinal de que o corpo está muito inflamado. Sente que está preso nos mesmos hábitos, a procrastinação, a falta de foco. E os pensamentos negativos estão roubando seu potencial todos os dias. Foi por isso que eu criei o Método Mente Inabalável. Um guia prático com exercícios, estratégias e um desafio de 21 dias para ajudar você a desenvolver disciplina, fortalecer sua mente e retomar o controle da sua vida. O link para conhecer o Método Mente Inabalável está na descrição deste vídeo. Como que baixa? Várias perspectivas. Precisamos mudar radicalmente o estilo de vida. Geralmente são pessoas que não têm um estilo de vida saudável. E nós temos recursos para desinflamar este corpo e abaixar essa ferritina. Em alguns casos é necessário fazer até sangria, tirar um pouco de sangue, jogar fora esse sangue. Porque meu marido já fez sangria porque ele está muito inflamado. Que loucura. E cuidar para que essa ferritina não aumente novamente. Mas a gente tem todo um recurso para fazer isso. Mariana, o que mais chega no seu consultório hoje? Qual que é a maior demanda, assim, pra você falar? Porque, por exemplo, em saúde mental eu saberia te dizer o que é a maior demanda que chega. Pensando em medicina integrativa, ginecologia, quem mais te procura? O que eu mais atendo dia a dia, André, é mulher na menopausa. Eu falo assim, que a mulher na menopausa ela é muito mal assistida pelos médicos. É aquela mulher que já rodou vários médicos e ela chega no médico, o médico fala assim, seus exames estão normais.
Mas doutor, eu tô mal, eu tô sem libido, eu tô cansada, eu tô irritada. Não, mas tá tudo bem aqui com seus exames, não tem o que fazer. Ou o médico fala assim, ó, tá, realmente os teus hormônios estão alterados, mas não tem o que fazer. Você tem que se acostumar a viver com isso. A gente não pode repor hormônio, porque o hormônio causa câncer, causa trombose. Você vai se acostumar com esses sintomas. Então, essas mulheres escutam isso nos consultórios dia a dia. Então, são mulheres que rodaram vários médicos, escutaram esses absurdos dos seus médicos, e são essas mulheres que chegam no meu consultório. Então, eu costumo falar assim, que eu não tenho nenhuma paciente fácil de manejar. Não chega aquela paciente que tá ótima, que fala assim, doutora, eu vim só fazer exames de rotina, eu tô super bem, só coletar meu preventivo. Não, não é meu perfil de paciente. São essas mulheres angustiadas, que já rodaram vários consultórios, que estão vivendo mal, que tá no fundo do poço. Muitas chegam a chorar, contando pra mim tudo que tá vivendo. Muitas já perderam até casamento, por conta da falta do libido. O marido não aguentou, a mulher não queria ter relação, a mulher tava irritada. E mulheres que muitas vezes perdem emprego por conta dessa irritabilidade, por conta das ondas de calor, por conta de não ter mais raciocínio para trabalhar. Então, esse é o meu perfil de paciente. Que é a mulher menopausada que veio de diversas perspectivas. Exatamente. Às vezes ela ainda não está na menopausa, mas ela está no climatério, que as pessoas confundem muito, né? Conceitualmente, o que é menopausa, o que é climatério. Explica pra nós. Menopausa é uma data, é a última vez que a mulher menstruou na vida. É igual a menarca, a primeira vez que menstruou. Exatamente. Então, por exemplo, a minha última menstruação foi em maio do ano passado. Então, agora, em maio, a gente está em junho. Vamos supor que a mulher menstruou em junho do ano passado. Agora eu posso afirmar que a menopausa dela foi em junho de 2025. Foi a última vez que ela menstruou. A gente tem que esperar um ano depois que a mulher não menstrua mais. Então, a menopausa é uma data. O que acontece antes e após, a gente fala que é a pré-menopausa, ou climatério, ou perimenopausa. E o que acontece após é a pós-menopausa. Só que a gente fala que a língua do povo é a língua de Deus. Todo mundo chama de menopausa. Então, nós médicos também chamamos tudo de menopausa. E tá tudo bem, né? É importante que as pessoas entendam. Então, mas na verdade é pré-menopausa e pós-menopausa. Você falou de reposição hormonal e risco de câncer. Havia toda uma... E inclusive é um discurso senso comum que a gente embarca nele. Eu sempre imaginei que eu não poderia fazer reposição hormonal por risco de câncer. Minha mãe teve câncer de mama, então grau 1, né? Então, eu nem questionava a possibilidade de fazer reposição hormonal por conta de risco de câncer. Fala para nós sobre hormônio, risco de câncer. Você tem alguém na família que teve câncer? Essa mulher está fadada a não fazer reposição hormonal? Existe esse risco mesmo? Ele é altíssimo? Bom, eu vou até compartilhar com você uma história bem parecida. Minha mãe também teve câncer de mama. Estágio inicial, graças a Deus, tem 5 anos, foi curada, fez Minha mãe cirurgia. também, estágio inicial, foi curada. E eu faço reposição hormonal. Então, essa é uma grande dúvida da população. Eu tenho história na família, minha mãe, minha irmã, minha tia, minha avó teve câncer de mama, então eu não posso fazer. Isso é um grande mito. A única contraindicação formal, Andréia, é história pessoal. Então, aquela mulher que teve câncer de mama, ela não é uma mulher que pode fazer reposição. Mas a mãe dela não é contraindicação para a mulher, tá? Só a mãe dela que não pode, logicamente. Então, isso é um grande mito da reposição. E por que tem toda essa conversa de que reposição hormonal causa câncer? Tudo isso, André, é decorrente de um grande estudo que teve na década de 90, chamado WHI. Esse estudo, que ocorreu nos Estados Unidos, acompanhou mais de 100 mil mulheres durante 10 anos. E nesse estudo, eles perceberam que essas mulheres tiveram um risco aumentado de câncer de mama, câncer de endométrio e doenças cardiovasculares, entre infarto e AVC. Só que essas mulheres estavam fazendo reposição hormonal com hormônio que era derivado da égua, prenha. Você já ouviu falar dessa história? Não! As mulheres estavam usando estrogênio equino conjugado. Como que era feito esse remédio? Eles pegavam a égua gestante, elas urinavam e eles pegavam aquela urina para fazer o comprimido do estrogênio para as mulheres usarem como reposição hormonal. Então, primeira coisa, não era um hormônio bioidêntico, não era um hormônio que tinha molécula semelhante ao hormônio natural do nosso corpo, era um hormônio de outro animal, de égua, gestante. Primeiro erro foi isso aí. Segunda coisa, que foi usado um hormônio sintético, uma progesterona chamado medroxiprogesterona, que não é uma progesterona natural bioidêntica, ela é um hormônio sintético. E, além disso, as mulheres que estavam nesse estudo, a grande maioria eram obesas, sobrepeso, tabagistas, diabéticas, hipertensas, terreno biológico sedentárias. péssimo. Só de você ouvir tudo isso, você já pensa, vai dar ruim isso aí, né?
Então, já eram mulheres que, por si só, já tinham muito fator de risco para doenças cardiovasculares e para câncer. E aí, logicamente, aumentou realmente o risco de câncer e de doenças cardiovasculares nessas mulheres. Então, esse estudo, ele teve muita crítica depois. Ele foi analisado com cautela e percebeu-se que teve muita coisa errada. As mulheres não eram o perfil de mulheres ideais para fazer reposição hormonal. O hormônio não era bioidêntico, era derivado de um outro animal. A progesterona era sintética. Então, neste momento, quando foi revelado esse estudo na mídia, né, foi tocado aquele terror, né? No mundo todo mundo parou de fazer reposição hormonal. Tinha manchete na televisão, passou no Jornal Nacional, tinha outdoor na cidade, pare imediatamente sua reposição hormonal. O FDA lá nos Estados Unidos colocou tarja preta nas caixinhas de reposição hormonal. Então, foi um caos instalado. E até hoje ainda se perpetua essa linguagem de que reposição hormonal causa câncer e trombose. Pra mim, esse era uma coisa certa. Só que, de lá para cá, milhares de estudos com reposição hormonal bioidêntica vem acontecendo, milhares de estudos, e nenhum desses estudos conseguiu provar que reposição hormonal causa câncer e nem trombose. A gente não tem nenhum estudo que relacione causa e efeito. Então, eu falo que isso é libertador. Hoje, nós devemos fazer reposição hormonal com hormônios bioidênticos, que são aqueles hormônios naturais. O nome já fala. Ele já fala, ele é extraído da natureza e ele tem a molécula semelhante ao nosso hormônio natural. Eles são isomoleculares, né? A molécula é igual, o iso vem de igual, então isomolecular bioidêntico. Então, a mulher tem que usar hormônios bioidênticos na reposição hormonal. E a gente não tem nenhuma relação de causa e efeito entre reposição hormonal e câncer. Então, é bem diferente daquele estudo que teve com vários erros. E só mulheres te procuram? Não, eu atendo homens também. Deve ser uma parcela bem menor, né? É engraçado, né? Como que eu comecei a atender homens? Eu me formei ginecologista obstetra de residência médica, tem 7 anos. E quando eu saí da residência, eu falei, gente, eu preciso estudar medicina integrativa, porque eu ouvi na minha residência, Andréia, que mulher não podia usar hormônio que causava câncer e trombose. Eu falei, gente, eu não vou falar isso para minhas pacientes no consultório. Aquelas mulheres angustiadas na menopausa, com falta de hormônio, eu vou falar para elas que elas têm que se acostumar a viver com isso? Não, eu preciso estudar. E aí comecei a fazer pós-graduação. Estou na minha 3ª pós-graduação com o Dr. Laí Ribeiro, que mudou, assim, totalmente a minha visão da medicina, totalmente os meus resultados com os meus pacientes. Faço uma pós-graduação de medicina regenerativa, já estou na minha 4ª pós-graduação. E no meio de tudo isso, as minhas pacientes começaram a ficar tão bem que os maridos ficavam para trás. Então, a minha paciente, ela ficava com libido, com a energia, com aquele pique maravilhoso, e o marido ficava aqui. Aí as minhas pacientes começaram, doutora, atende meu marido? Porque assim, meu marido não tá dando conta de mim, ele tá fugindo de mim. E aí a gente começava a dar muita risada disso no consultório. Tá bom, traz seu marido que eu vou cuidar dele. E aí eu comecei assim, de uma forma leve, atender os maridos, e hoje eu atendo homens independentes se suas esposas são minhas pacientes ou não. Hoje eu falo que eu sou médica integrativa, não sou só ginecologista, eu sou médica do ser humano. Então atendo, logicamente, uma parcela menor de homens, atendo muito mais mulheres, mas tenho pacientes homens, grande quantidade de pacientes homens, porque também são homens que são muito carentes de atendimento médico. O meu marido começou a tratar com a mesma médica que eu, por essa demanda. Eu falei pra ele, tá sendo tão bom, vai lá. Ele falou, não vou, não gosto de médica mulher, não. Gosto de médico homem, médica mulher vai dar conta de mim, não. Pois ele foi ótimo e realmente ela conseguiu fazer toda a perspectiva baseada em todas as leituras que você tá trazendo. Exatamente. Porque a medicina integrativa, ela é pra todos. É pro homem, é pra mulher, é pro idoso, é pra criança. Eu tenho paciente criança, inclusive. Então, a gente não tem como separar. O doutor Laí Ribeiro fala muito sobre isso. O médico integrativo, ele é o médico da família. Ele tem que atender todo mundo. Porque você cuida do seu paciente e os familiares ficam para trás. Então, a gente precisa cuidar da família. E o médico integrativo, o que ele faz? Ele vai na causa do problema. E a causa do problema acontece em qualquer sexo, em qualquer idade. Então, a gente consegue cuidar de todo ser humano de uma forma muito integrada, né? Integrando cada um dos órgãos, cada um dos hormônios. Inclusive, a minha avó, que tem 88 anos, eu sou a médica da minha avó. Minha avó usa implante hormonal. Mentira! Eu faço reposição hormonal, minha avó usa implante hormonal. Minha avó 88 anos? 88 anos, faz academia, musculação, coisa mais linda, totalmente independente, autônoma, e eu falo que é graças à medicina integrativa. A minha avó, ela não é vovozinha, ela é avó. Mentira! Aquela avó maravilhosa. E ela começou a usar hormônio com que idade? A reposição? Eu faço reposição hormonal na minha avó tem 3 anos.
E mudou? Mudou totalmente. Minha avó estava com dificuldade para andar, muitas dores, dificuldade para sentar, para levantar. Ela fez uma cirurgia de coluna há 2 anos e meio atrás. Ela praticamente parou de andar depois dessa cirurgia. E eu falo que foi a medicina integrativa que voltou à saúde da minha avó e muito melhor do que ela vivia antes. Isso que a Mariana tá falando é muito revolucionário, porque eu não imaginei que uma pessoa de 88 anos pudesse fazer reposição hormonal e ter melhora de qualidade de vida. Sim. Porque é tão revolucionário quanto a história da menopausa. Porque você pensa assim, por exemplo, eu tenho uma mãe que vai fazer 80 agora. Eu penso assim, gente, agora ela tem que viver das consequências, não há mais muito o que fazer. Então, tem o que fazer? Tem o que fazer, com certeza. Claro que essa mulher que está há muitos anos longe da menopausa, essa mulher mais idosa, a gente tem algumas particularidades na hora de fazer a reposição hormonal. Geralmente são doses diferentes, são doses menores, mas tem muito o que fazer por essas mulheres. E às vezes nem é só reposição, né? Não necessariamente reposição. Por exemplo, se eu levasse minha mãe de 80 anos no seu consultório, haveria o que fazer, sem pensar em reposição. Tudo da medicina integrativa eu faria nela. Nossa. Regular os hormônios, fazer suplementação, aumentar a produção de energia celular nas mitocôndrias. Vai ficar tão melhor, hein? Desinflamar, desintoxicar. Uma coisa que é importante também é a gente tirar as toxinas do nosso corpo, que é o que a gente fala que é a limpeza do terreno biológico. Não é só a gente repor, é a gente tirar tudo que tá ali de ruim, né? Quais são essas coisas ruins? São os parasitas, a gente tem que fazer desparasitação. São as toxinas que vêm do meio ambiente, por exemplo, agrotóxico, pesticida, as toxinas que vêm dos plásticos, bisfenol A, fitalatos, derivados de petróleo, parabenos, toxinas que vêm das indústrias, metais pesados. Então, assim, é tanta coisa que a nossa célula vai se enchendo, que a gente precisa limpar, a gente precisa tirar isso do nosso organismo. É isso que gera o adoecimento. Ninguém adoece da noite pro dia, Andréia. A doença ela vai sendo instalada gradativamente. E toda essa contaminação é o que leva ao adoecimento. Então, faz parte do tratamento tirar, fazer limpeza do terreno biológico. E isso a gente faz em todas as idades. Que fantástico. Inclusive nas crianças. Não imaginei. Até criança? Até criança. Eu tenho pacientes lá na clínica que são crianças, filhos dos meus pacientes que vão na clínica, fazem esse tratamento de detox, tirar metais, toxinas, desparasitação. Estão todos lá na clínica fazendo. Que incrível. Voltando ao assunto reposição hormonal, né? Nós temos extremos dessas réguas, né? Por exemplo, acabamos de perder o Gabriel Ganley por uso de anabolizantes, enfim, uma cardiopatia instalada e toda essa discussão a respeito. Então, nós estamos falando de extremos de uma régua. De ir lá para o extremo e usar de forma aleatória, de qualquer forma, e uma possibilidade saudável. Um homem como o Vitor aí, 28, 30 anos, um homem jovem, ele gostaria de ter mais qualidade de vida e trabalhar um pouco essa questão hormonal, mais performance na academia. Faz sentido ou não? É só para quando ele estiver lá com 45, que caiu os hormônios, 50. Não faz sentido, não prescrevo, não é o ideal, mesmo que ele queira melhoria de performance. Faz ou não sentido isso? Faz sentido sim, Andréia, mas a gente precisa saber como fazer essa reposição hormonal, né? As pessoas leigas e os colegas médicos que não têm conhecimento, eles colocam tudo dentro do mesmo saco. Exato. A reposição hormonal vai aumentar seu coração, você vai ter isso, vai ter aquilo, vai ter infarto, vai ter não sei o quê. Não pode. E não é bem assim. Existem vários tipos de reposição hormonal, vários hormônios, várias formas, várias combinações, doses. Então, a reposição hormonal ela é muito personalizada pro momento da vida do paciente, pro foco, qual que é o objetivo que ele tem. No caso desse fisiculturista que perdeu a vida, infelizmente, ele usava doses muito altas, combinações hormonais perigosas, que foi o que levou à hipertrofia cardíaca e levou à morte dele. Mas tem como sim a gente fazer uma reposição hormonal para melhorar a performance em homens mais jovens, porém com muito cuidado, né, com muita cautela, avaliando todos os riscos, avaliando os objetivos, avaliando os seus exames laboratoriais. É possível sim, com certeza. Por que essa dose aumentada de hormônio e feita de forma irresponsável causa hipertrofia cardíaca? Porque o nosso coração, ele é um músculo e a gente tem receptores hormonais. Sente que está preso nos mesmos hábitos, a procrastinação, a falta de foco e os pensamentos negativos estão roubando seu potencial todos os dias. Foi por isso que eu criei o Método Mente Inabalável, um guia prático com exercícios, estratégias e um desafio de 21 dias para ajudar você a desenvolver disciplina, fortalecer sua mente e retomar o controle da sua vida. O link para conhecer o Método Mente Inabalável está na descrição deste vídeo.